Salve! Missionária Coragem na Voz. Aqui, como é que foi aí a semana de vocês? Como é que tá sendo o dia? Muitas vitórias para contar? E então, firmes na rocha? Essa rocha maravilhosa que é o Senhor Jesus. Bora continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a armadura de Deus que Paulo deixou escrito na carta que ele mandou para a galera que morava ali em Efésios 6. E o capítulo é o 6 e a gente vai estar lendo aí do versículo 10 a seguir. Essa semana aí, algumas pessoas mandaram um salve aí, que tá gostando aí da... não é nem estudo, né, gente? É só... tô trocando ideias sobre aquilo que eu creio que eu entendi da Bíblia, que é aquela ideia que eu falei no vídeo anterior aí, que muita gente conhece a verdade e se torna dono da verdade. E não quero que isso seja o meu caso, entendeu? Eu leio, entendo do meu jeito, oro, procuro procurar o conhecimento, que Deus aí me ilumine minha mente, e cada palavra que eu leio na Bíblia, eu tomo para mim, para minha vida. Que ela tem que servir de alicerce para minha fé. Eu não quero ser aqui a dona da verdade nunca, né? É como eu disse já anteriormente aí, né? Nós conhecemos a verdade, mas não podemos ser os donos da verdade. Nós somos apenas aí aprendizes da verdade. E a gente lê, procura praticar, e quando a gente... a misericórdia de Deus, que funciona em todos os momentos. Tem momentos que você lê, você conhece ali a verdade, você tenta andar nessa verdade, mas você dá suas escorregadas. E aí você volta para a Bíblia, lê de novo e torna a emendar seus passos segundo o que ela está te orientando ali para fazer. E eu creio que isso vai levar uma vida inteira, porque quando a gente ficar aí perfeitinho, enquadradinho no que Deus quer, baseado daquilo que a gente aprendeu na Bíblia, ele vem e recolhe a gente, entendeu? Que é para a gente não se contaminar mais. Essa é a minha ideia, né? Não sei, talvez outras pessoas, outros estudantes da Bíblia e tal, possa pensar diferente, possa achar diferente. Mas eu creio que a Bíblia, ela é muito íntima para cada um, sabe? Ela é individual. Ela tem que funcionar no individual. Porque nós... não somos uma manada de animais, né? Animais que é aquela manada, então você direciona todos vai seguindo aquele Já viu aqueles filmes que tem os boi, ou sei lá, de repente você mora num lugar que tenha fazendas, que tem aquela manada de búfalos, boi, e vai aqueles camaradas de cavalo ali, e eles vão, sabe, ordenando aquele mundaréu de animais ali, eles vão andando um atrás do outro, assim, sempre na mesma direção, e quando um escapa para lá, o cara, né, sai montado num cavalo ali e pega tipo uma vara, alguma coisa assim, e dá uma cutucada assim no boi, o boi volta para alinhamento ali, andar novamente, né? Isso daí Deus não vai fazer conosco nunca. Ele deixou a palavra dele
no meu modo de pensar, é claro, sempre. Ele deixou a palavra dele e a gente lê e procura, né, o máximo aí entrar dentro daquilo que ele está deixando ali, que é para a gente entender a vontade dele e, claro, se esforçar para praticar. E isso é tão verdade que você vê que tem várias denominações e cada uma pensa de um jeito dentro do mesmo texto que é lido. Você vai encontrar várias pregações direcionando a cada lado ali, entendeu? E eu estava aqui falando e estava tentando lembrar uma passagem que está escrita aqui na Bíblia que diz que, sabe, ia chegar um tempo que o pessoal ia ler, ia querer ser tão entendido da Bíblia, né, que ia se basear no seu próprio entendimento. E nessa passagem, a alerta é para que a gente não se tornasse assim. Mas muita gente é assim, né? Acha que é o dono da verdade. Mas como a gente não está aqui para julgar ninguém, bora falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, capítulo 6, versículo 10 a seguir, no último áudio, nós já estávamos falando aqui sobre a couraça, que é no versículo 14. Então, a gente já vai aqui trocar uma ideia sobre o versículo 15, que diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Como eu entendo isso? Eu entendo que por onde quer que você andar, você tem que estar preparado no evangelho. O que é o evangelho? São os ensinamentos de Jesus. Aí você vai ter que ler lá os evangelhos. Aonde está o evangelho? O evangelho está no Novo Testamento, os 4 primeiros livros que João escreveu, Marcos, Lucas e o outro que eu sempre esqueço. Espera aí, hein? É o Lucas, o João. Estou olhando aqui na Bíblia, tá? E o Mateus. Então, a sequência certa é Mateus, depois do Mateus veio o Marcos, depois do Marcos veio o Lucas, e depois do Lucas veio o João. Então, aonde que ele manda... É muito engraçado que eu já conversei com pessoas, já frequentei aí denominações e tal, que acabam falando, não vou nem dizer se elas estavam certas ou erradas, aí você tira aí a sua própria conclusão. Fala que é a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz, claro, pode ser da Bíblia inteira, é evangelho, né? Mas o evangelho da paz começou, na minha opinião, quando Jesus veio. Porque se você ler ali o Velho Testamento, você vai ver, mano, quanta guerra. O povo era povo contra povo, e um querendo tomar a terra do outro, o outro querendo ser mais rei do que o outro, e era muita luta, muita guerra, brigavam por causa de terra, por causa de, sabe, de religião. Mas é muito parecido com hoje, né? Se a gente for pensar bem, tá bem igual ainda, porque tem muita essa guerra aí, né?
é menos divulgado, mas tem essas guerras aí, né? Você vê lá que tem uns países aí que estão brigando por causa de centímetros de terra. O mais populoso aí que eu tô sabendo, o mais assim... Aliás, né, eu estava até vendo aqui no Google, tem dezenas de conflitos armados em andamento ao redor do mundo, sendo mais de 50 conflitos no total, né? E desses 50, 10 conflitos são de grande escala. Você acredita nisso? Por causa de terra, por causa, sabe, que os camaradas, às vezes são centímetros de terra, porque tá ali na divisa, sabe? Coisa besta, coisa boba, que não precisava. Você vê lá o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia. A gente não sabe quantas pessoas estão morrendo por causa da ignorância, né, do ser humano que está brigando por terra, que ele vai morrer e vai deixar aí. Tem a briga também aí no povo, né, o povo santo, né, como é chamado, no Oriente Médio, Israel, Gaza, Irã, Síria, Líbano, né, a região ali enfrenta múltiplos conflitos. Gente, o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza é um ponto central, né, da guerra ali naquela região, né? É uma coisa que não dá para a gente entender, né? Até, né, o povo de Deus, né, são os que mais brigam. Um Deus de paz, que é chamado Deus de paz na Bíblia, e o povo que diz que, né, entende de Deus, que é o povo de Deus, vive brigando, né? Síria e Líbano, né? Umas coisas assim que não dá para entender. Porém, né, como a gente estava falando aqui, né, a gente tem que calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Eles ainda não calçaram os pés deles na preparação do Evangelho da Paz. No caso aí do pessoal do Oriente Médio lá, né, dá até para entender um pouco, porque eles nem creem que Jesus já veio, eles ainda estão esperando o Messias, né? Bem louco isso. Eu creio que você, por menos que você entenda de religião, de Bíblia aí, você sabe sobre essa ideia. Até o conflito deles é mais por parte religiosa, né? De quem é o povo de Deus, quem não é. Aí você vai entrar lá no Velho Testamento e para entender da onde é que começou essa briga aí entre eles, essa guerra. Porém, né, os outros países, né, como a Ucrânia e Rússia, gente, quantos anos existe esses dois países ali, né, divididos aí, sei lá pelo quê, e estavam vivendo muito bem, obrigado, e agora começaram, agora não, né, já tem o quê, né, uns 2 anos, né, mais de 2 anos já deve ter essa treta aí entre esses dois países por causa de divisa de terra. Mano, é muito louco você pensar isso. Aí entra a ordenança de Deus para nós através da carta que Paulo escreveu para a galera de Efésios, né? Que é calçados
com os pés na preparação do Evangelho da Paz, para a gente levar a paz. É isso que muitos ministérios estão cumprindo quando eles enviam missionários para outros países, para falar do amor de Jesus, para falar que aquele que morreu na cruz realmente é o Filho de Deus, realmente morreu naquela cruz e que ressuscitou no terceiro dia. Ele é o dono da paz, ele é a própria paz. E nós que temos aí um pouco conhecimento da Bíblia, que lemos a Bíblia, que vamos num ministério, que oramos em casa, né? Independente aí de placa de igreja, né? Aquele que tem um pouco do conhecimento do amor do Senhor, nós temos essa incumbência, né? De calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Por onde quer que nós andarmos, nós temos que levar a paz de Deus, aquela paz que excede a todo entendimento humano. Está tudo aí reviravoltado, sei lá se existe essa palavra, está todo confuso aí ao nosso derredor, e nós permanecemos em paz. Aonde nós formos, nós levarmos paz. Agora, é claro que tem aí também que saber discernir, né? Não é que levar a paz, ser uma pessoa de paz, não é ser o bobão da corte, não é ser o, sabe, me joga na parede e me chama de horror, sei lá se era bem assim que se dizia o ditado também, que hoje eu estou meio atravessada a mente aqui para lembrar dos ditados. Porém, o que eu quero frisar bem é sobre isso, sobre a paz. Essa paz ela só pode ser verdadeira se ela for encontrada através de Cristo, através de Jesus, através do Deus Supremo, através da leitura da Bíblia, através da oração. Não existe outra paz, realmente paz, que não esteja atrelada com a presença de Deus. Não existe. Tira isso da sua mente. Eu sou uma pessoa de paz, mas eu não acredito nesse negócio de Deus. Então, você não é uma pessoa que tem paz. Porque a verdadeira paz só vem do Deus Altíssimo. Estar quieto não quer dizer que você está em paz. Não questionar as coisas, não falar, não quer dizer que você está em paz. Aceitar tudo que os outros fazem, sem se rebelar, sem dar a sua opinião, não quer dizer que você está em paz. A verdadeira paz, ela começa de dentro para fora. Você está num turbilhão, você está no meio de um vendaval, você está no meio de uma confusão, você está num lugar que você não gostaria de estar, você está, sendo sufocado pelas circunstâncias que te rodeiam. E lá dentro, no seu interior, você está sentindo a paz. A paz que excede a todo entendimento humano, a paz que vem de Deus. E essa paz você só consegue através do Senhor Jesus. Ok? Pensa nisso. Eu vou parar o áudio por aqui para não ficar muito chato de ouvir, não é? Áudio longo, chega até cansar. E eu paro aqui, mas
Se o Papai do Céu disser que sim, logo menos eu volto, hein? Com a sequência do nosso bate-papo em Armaduras de Deus, na carta de Efésios, capítulo 6, do 10 a seguir, ok? Fica na paz, hein? Fui! E não se esqueçam, é juntos que somos um no amor de Jesus. Que a paz, que excede a todo entendimento humano, possa estar brilhando aí no seu coração. Fui! Missionária Coragem.